Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar início a uma nova unidade do livro didático, que é a unidade 4, que vem falando sobre a região norte do Brasil. Na aula de hoje, enfatizaremos somente as questões naturais, as características naturais da região norte. E o conteúdo que será discutido encontra-se presente entre as páginas 100 e 103. A região norte, pessoal, ela corresponde a quase metade do território brasileiro. Portanto, é a maior região do Brasil. E ela é composta por esses estados que estão em destaque. Então, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Aqui é a localização da região norte no território brasileiro. Agora, com relação ao relevo, as características do relevo da região norte, o que predomina são as baixas altitudes, ou seja, na região norte, a maior parte, do território pertencente à região, as áreas de baixas altitudes, as planícies, vão predominar. No caso aqui eu coloquei em destaque a depressão amazônica, que é a depressão do rio Amazonas, e a existência de grandes planícies, aí ao longo dos rios, tá? Então, essa forma do relevo, que é caracterizada pelas baixas altitudes e por ser uma forma que não apresenta muitos desníveis, é o que mais predomina aí na região norte. Então, as altitudes predominantes estão abaixo de 100 metros, então é uma altitude relativamente baixa, tá certo? Aqui eu coloquei algumas imagens, das planícies dos grandes rios, percebam que são áreas planas, tá? Aqui mais alguma imagem. Apenas, gente, a porção norte, do estado de Roraima, onde fica localizado aí o Planalto das Guianas, há grandes elevações, inclusive o Pico da Neblina, que é o ponto mais elevado do Brasil, e também o Monte Roraima. Aqui uma imagem do Pico da Neblina e outras imagens do Monte Roraima. Então, as formas de relevo mais elevadas, encontram-se aí no extremo norte, na porção norte do estado de Roraima. Essa é a exceção. O restante do território, o que vai predominar são as áreas planas, as áreas de planície. Prosseguindo aqui com relação à hidrografia, o que é importante pontuar? Então, a região norte, gente, ela apresenta uma grande riqueza hídrica, tá? E o que isso quer dizer, Que apresenta extensos e volumosos rios, como o Amazonas e o Tocantins, que são os maiores, Mas existem inúmeros rios. O rio Amazonas, ele tem a maior bacia hidrográfica do mundo. O que é uma bacia hidrográfica, minha gente? Só relembrando aqui. Uma bacia é uma área que vai captar, que vai drenar água para um rio principal. Então, a bacia do rio Amazonas, é a maior bacia do mundo, tá? E aqui no território brasileiro, essa bacia abrange quase toda a região norte, grande parte da região norte. Lembrando que a bacia do rio Amazonas, ele se estende para outros países além do Brasil, tá certo? E aqui ele abrange quase toda a região norte. Outra bacia que merece destaque é a do rio Tocantins, que juntamente com o rio Araguaia forma aí a bacia Tocantins-Araguaia. Aqui eu coloquei em destaque a bacia do rio Amazonas, então percebam que essa bacia se estende para outros países, como Peru, parte ali da Bolívia, parte da Colômbia, mas a maior parte dela encontra-se no território brasileiro, aqui lá na região norte. Aqui umas imagens, do rio Amazonas, ali o encontro, tão famoso encontro das águas, presente na região norte. Com relação ainda à questão dos rios, é importante destacar aqui a importância, que esses meios, fluviais têm para aquela região. Então, às margens desses grandes rios, vivem indígenas, estão situadas comunidades ribeirinhas, vilas e cidades de diferentes tamanhos. Os rios, gente, para grande parte da população da região norte, eles são muito importantes, seja por conta aí de ser uma via fluvial, tendo em vista que o transporte hidroviário é muito utilizado na região norte, seja como fonte de subsistência para as comunidades ribeirinhas e indígenas, e o regime deles, dos rios, vão aí interferir, influenciar nos aspectos da vida local. Então, aqui eu coloquei algumas imagens do transporte fluvial,
do rio como fonte de subsistência e também aqui o regime dos rios influenciando na vida, na organização social das pessoas. Percebam essas construções, são conhecidas como palafitas. Vejam que a base, ela apresenta aí, apresenta uma estrutura que permite que a água se eleve, né, o nível da água se eleve no período chuvoso, mas não chegue a invadir essas casas. Então, toda essa organização aí é de acordo com o regime dos rios da região norte. Com relação ao clima, né, o que vai predominar na região norte é justamente o clima equatorial úmido. Ele está presente em grande parte do norte do país, tá? Então, nos estados de Tocantins, exceto nos estados de Tocantins e Rondônia, né, onde há ocorrência de clima tropical. Quais são as características do clima equatorial úmido, né? Então, a principal característica é justamente os índices elevados, né, de chuva. Então, altos índices pluviométricos que chegam aí a 2.500 milímetros, né, em algumas áreas. Isso é uma quantidade, um volume muito grande, pessoal. Outra característica são as médias de temperatura elevadas. Então, na região norte, as temperaturas elas são elevadas, ficam em torno de 26, 27 graus Celsius, né? E a região também, né? Na região onde predomina o clima equatorial úmido, a amplitude térmica ela é pequena, ou seja, não há grandes variações de temperatura. Então, ao longo do dia ou ao longo da noite, em qualquer estação do ano, as temperaturas estarão sempre elevadas, tá certo? Essas temperaturas elevadas permitem aí uma grande evaporação, né? Que vai também influenciar nos índices pluviométricos. Se evapora muita umidade, é claro que vai chover mais. Então percebam que essas características estão aí influenciando esses altos índices de chuva, tá bem? Outra questão que essas características, né, do clima equatorial úmido, né, é responsável pelo volume de água, pelo grande volume de água na bacia amazônica, ou seja, se chove muito, é claro que isso vai influenciar também no regime dos rios, ok? Então, grande parte, os rios da Amazônia, né, tem essa característica de ser rios permanentes, ou seja, eles possuem água ao longo de todo o ano. Por quê? Porque o clima que predomina na região é justamente o equatorial úmido, né, presente em grande parte do território, que permite aí a presença de água, porque uma das suas principais características é justamente os altos índices pluviométricos. Prosseguindo aqui, falando um pouco sobre a vegetação, né, na área de clima equatorial úmido, né, o que vai predominar é a floresta amazônica, tá? Então, é uma floresta pluvial, então típica de ambientes úmidos, né, e com temperaturas elevadas, como eu já mencionei, as características do clima equatorial úmido, né? Essa floresta, gente, abriga uma grande biodiversidade. O que é isso? Uma grande diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais, tá certo? A floresta amazônica, ela se subdivide em três partes, tá? Vamos assim dizer. Então, existe a mata de igapó, que é aquela vegetação que fica submersa, tá? Na água dos rios. Existe a mata de várzea, que vocês podem identificar aí pelas setas, né? Que é aquela mata que fica inundada apenas no período de cheia dos rios. E existe a mata de terra firme, que é aquela área, né? Que não está sujeita aí a inundações em nenhum período do ano, né? Então, aqui eu coloquei só para a mata de igapó em destaque, né? A mata de várzea e a mata de terra firme. Na região norte, né? Além da floresta amazônica, existem outras formações vegetais. Então, nós vimos também que em algumas áreas, né, ocorre o clima tropical. E nessas áreas, existem outras formações vegetais, tá? Então, a região norte apresenta ainda nessas áreas de transição com outras regiões, né, outros tipos de vegetação. E quais são eles, né? Os campos em Roraima, essa primeira imagem, o cerrado em Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins, e ainda a vegetação de mangue, que é comum em áreas que ficam inundadas, ou seja, que estão sujeitas, né, a períodos, a inundações dos rios, ok? Gente, um termo importante aqui
dois, na verdade, importantes para que vocês não confundam. O termo região norte e Amazônia não são sinônimos, tá certo? A Amazônia é uma área de abrangência a Amazônia, no caso, é a área de abrangência da floresta amazônica, tá? E ela ultrapassa os limites da região norte. A Amazônia, ela se estende para outros países, tá certo? Aqui no Brasil, o governo criou, né, a Amazônia Legal. E o que é a Amazônia Legal, né? É um plano de desenvolvimento, né, regional que compreende a Amazônia brasileira, ou seja, a parte da floresta que está presente apenas no território brasileiro e que também isso aí inclui todos os estados da região norte e mais dois estados que não pertencem à região norte, que é o Mato Grosso e parte do Maranhão, ok? Aqui nessa imagem nós podemos verificar, né, a parte que está delimitada por amarelo corresponde à região norte do Brasil, tá? A parte que está representada por esse verde mais claro é justamente a Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira, e além ainda dos estados, parte do estado do Maranhão e Mato Grosso, ok? E essa parte que está em verde mais escuro é a Amazônia Internacional, que no caso é a área ainda que se estende aí, esse tipo de formação vegetal, né, para outros países, ok? Então, por hoje, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima aula.